disse que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Umas pedras imóveis à praia eu fico a teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Eu perdi o meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi um segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira, e que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Uma vez eu perdi o meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi um segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Ok. Boa tarde a todos catarinenses, mais uma sexta-feira, mais uma mesa redonda. Hoje é o segundo dia do mês de outubro e nós abrimos o show da tarde com esse mágico, com esse internacional. Vamos aplaudi-lo, ele, Raul Seixas! Aê, garotinho! Tudo bem, Tadeu, tá beleza. Tranquilo? Gostei que hoje tu botasse uma energia. Eu não sei de onde que essa energia veio, chegou. Era natural. É, para mim não é natural. Hoje você estava assim, exuberante. É? Obrigado, tá bom, senhor. Tomasse por acaso, tem um negocinho que a gente toma que a gente fica acelerado, como é que é? Como é que é? Não, energético, nada. Não é colesterol, como é que é o nome? É? Maracujazinho, mas maracujazinho tá acelerado. Maracujá? É? Maracujá para acalmar os nervos. Tá tudo bem? Raul Seixas, ao vivo, aqui no Show da Tarde. Obrigado pela sua vinda. E um ótimo final de semana! Obrigado! Quem não tem amigos, com certeza não tem sucesso, não tem paz, não tem crescimento, não tem credibilidade.
porque o amigo, ele nos oferece tantas coisas boas, tantas coisas boas, e hoje, na realização de mais uma mesa redonda, nós estamos cobertos de amigos que durante essas 2 horas vão nos oferecer perguntas fantásticas, mas fantástico mesmo é o nosso convidado central. Ele está numa graduação em ciências criminalistas, é um advogado renomado, criminalista, portanto nós vamos aprender muito com essa mesa redonda de hoje. Vamos aplaudir o nosso convidado central, o doutor Anísio! Muito bem, é o show da tarde, ao vivo para todos os catarinenses. Antes de iniciar a mesa redonda, a gente sempre bate fotos na finalização de cada mesa. E vocês que estão em casa, para que servem essas fotos? Para onde vão essas fotos? Então mostra, por favor, aqui, meu diretor, as fotos aqui, ó. São as fotos que são registradas das mesas. Todas as mesas são registradas no jornal Fique Esperto e também no Face. Agora aqui na contracapa. A contracapa também tem mais uma mesa. E também tem aqui o presidente da Câmara Municipal lá de Palhoça. Obrigado à Câmara Municipal de Palhoça também, que está apoiando o jornal Fique Esperto, a matéria da Câmara Municipal. Depois de tudo isso, nós vamos recarregar a nossa bateria, por isso, ele está aqui ao meu lado, vamos aplaudir ele, Pastor Taborda! Boa tarde, amigos da mesa, boa tarde, telespectador, Tadeu Soares, doutor Anísio. Enfim, é sexta-feira, alguns dizem. E eu digo, já é sexta-feira. Cada um de nós analisa a vida de um determinado ponto de vista. Às vezes a pessoa analisa a vida se queixando. Me faz lembrar a parábola, ou a lenda, a fábula dos 2 baldes. Os 2 se encontraram na fonte e um deles disse para o outro: você percebeu que por mais que a gente saia daqui toda semana cheio, a gente sempre volta vazio? Outro disse: eu percebi o contrário. A gente sempre chega vazio e sai daqui cheio. A vida é uma forma de ver como você reage com as diferentes situações. Você pode escolher se queixar da vida, mas você pode também fazer do limão uma limonada. Tudo tem solução nos dias de hoje. Eu desejo que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Taborda, da Igreja Batista Independente, Avenida das Torres. Bom programa a todos. Queremos mais uma vez cumprimentar a OAB do nosso estado de Santa Catarina, cumprimentando também todos os nossos valorosos juristas, advogados, enfim, promotores, juízes, enfim, que sempre estão atentos ao que acontece aqui no show da tarde da Prima TV. E, é claro, os nossos agradecimentos ao doutor Anísio do Nascimento Júnior, pós-graduando em Ciências Criminais. Todos já receberam aí sugestões. É importante que a gente siga essas sugestões para que a gente tenha uma mesa técnica. Isso é muito legal. Doutor Anísio, obrigado pela sua vinda e boa sorte. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Tudo bem? Graças a Deus. Eu quero mandar um grande abraço também na abertura da nossa mesa redonda, a Maza. A Maza é uma figura querida e eu convivi muito com ela quando o Epitácio Bittencourt era vivo, foi presidente da Assembleia Legislativa, depois o Pedro Bittencourt, e a Maza sempre foi um braço do Pedro Bittencourt, como deputado federal e estadual, o Ptolomeu também, quando foi vereador, e 2 meses atrás, o nosso convidado central vem aqui no show da tarde, e eu descubro que ele é filho da Maza, uma amiguíssima nossa lá, da nossa família lá. Isso foi um grande prestígio para nós, por isso que essa mesa de hoje também tem esse sabor todo especial. Um beijo para você, nossa querida amiga Maza, mãe do nosso convidado central de hoje. Queremos também agradecer ao nosso presidente da mesa, ele que comanda lá a Associação dos Obreiros ali na Ponte de Maruim. Doutor Valdir, obrigado pelo carinho da sua presença. Por favor, cumprimente o doutor Anísio e faça a sua pergunta, por favor. Senhores telespectadores, meu boa tarde. A meus amigos aqui presentes, é o Tadeu Soares,
Boa tarde. A você, doutor Anísio, prazer em conhecê-lo. Meu amigo Tadeu, antes de eu formular a pergunta, eu quero me retratar sobre o equívoco que houve de minha parte no programa passado. Eu falei em PRB, e na qual o nosso convidado era do PRP. Eu acho que a dignidade do homem está no caráter. Por eu estar num programa que nos traz muito orgulho para Santa Catarina, eu não deixaria de me retratar da minha falha. Doutor Anísio, a audiência de custódia é bom para o preso ou para a sociedade? Interessante pergunta. A audiência de custódia ela é interessante para ambos os lados, certo? Tanto para a sociedade como também para o preso. Primeiro, nós precisamos entender que ninguém está a escape, nos dias de hoje, né, de praticar aí um desvio de conduta, né? Então, o cidadão comum está envolto em situações do dia a dia que pode colocar qualquer um numa situação de um desvio de conduta, né, cometer um crime, né? Um exemplo, alguém age injustamente, né, pratica algo injusto, grave contra você, ou ameaça algum parente seu, e você pode, em legítima defesa, né, estar, às vezes, reagindo a uma ação da outra parte. Você acaba, às vezes, sendo encaminhado para a delegacia, você reage aí no estado de legítima defesa e mata, às vezes, alguém que estava lhe ameaçando, e você, tecnicamente, você se declara inocente, né? Então, a audiência de custódia vem para quê? Para dar oportunidade para que também o cidadão ele possa demonstrar naquele primeiro momento, após o flagrante, para o juiz, para a autoridade judiciária, né, os seus predicados, né, se ele preenche os requisitos para o benefício da liberdade provisória, dele poder responder ao processo de liberdade. Eu dei só o exemplo ali da questão da legítima defesa, mas para os presos, e também isso é muito interessante, porque a legislação processual penal, né, a nossa Constituição, ela trabalha com princípios, né? Nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, temos o princípio também da presunção de inocência. E o Brasil é signatário de tratados internacionais. Então, é muito importante que se respeite esses tratados internacionais, que é de você somente enclausurar alguém, deixar essa pessoa presa, realmente se você tiver motivos para isso, para garantia da ordem pública, ou se há suspeita de que ele possa realmente ser evadido do distrito da culpa, né, fugir. Então, são essas possibilidades. Então, é muito importante, tanto para a sociedade, para que ela saiba que se aquela pessoa realmente ela vai ser mantida presa, é porque ela não preenchia os requisitos para responder à liberdade. Então, realmente, ela tem esse grau de periculosidade e vai se manter presa. Agora, ela não tinha, né, ela não preenchia os requisitos, né? Então, ela vai responder em liberdade, a sociedade pode ficar tranquila quanto a isso. Se essa pessoa vai responder em liberdade, é porque realmente ela não tinha um grau de periculosidade tão grande que pudesse fazer com que ela permanecesse presa. Queremos também agradecer a presença do nosso embaixador da paz, Arcanjo Espíndola. Obrigado pela sua vinda, é sempre um prazer em recebê-lo. Cumprimente o doutor Anísio do Nascimento Júnior, pós-graduando em Ciências Criminais, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a toda a mesa, servão da mesa, Tadeu Soares, em especial a doutora Anísio, nosso convidado. Eu queria perguntar ao doutor Anísio como a sociedade vê o advogado criminalista. É interessante essa pergunta, porque a sociedade tem um costume de confundir o advogado criminalista com o criminoso. E é importante que se entenda que o advogado criminalista ele não defende o crime. O advogado criminalista ele defende o direito, a aplicação do direito. Ele defende uma pena justa se realmente a pessoa que cometeu esse desvio de conduta ela merece ser punida. E se essa pena ela realmente foi bem dosada pelo magistrado, certo? Então, não são poucas as vezes quando o cliente nos procura e nós temos assim, um conjunto de provas, ele é muito robusto, né, no sentido de que realmente haverá uma condenação. A gente deixa claro para o cliente, ó, o nosso papel, o papel do advogado criminalista é uma forma até de
fiscalizar a atuação do Ministério Público, que ele não exagere no que ele vai pedir, uma condenação às vezes não faz sentido, e fiscalizar também a atuação do magistrado, para que ele não aplique uma pena que não seja aquela adequada, né? Então, a sociedade ela tende, às vezes, a confundir. E não só a sociedade. Nós temos nos fóruns, nas delegacias, às vezes, temos ainda pessoas que não estão muito bem preparadas para estar atuando no atendimento público, diretamente do advogado, e eles tratam muitas vezes a gente, mas, felizmente, temos aqueles que realmente gostam do que fazem, conhecem a legislação, entendem as prerrogativas dos advogados. Isso é muito importante que se entenda assim, ó, os advogados eles têm as suas prerrogativas, está na lei federal, que é o Estatuto da Advocacia. Só que o destinatário final é o cliente, é o jurisdicionado, né? Então, é interessante, muito interessante esse seu questionamento, porque a sociedade precisa entender. O advogado, principalmente o criminalista, ele não defende o crime, ele defende o direito, a justiça. Queremos também agradecer a presença do nosso apresentador da Rádio Guarujá, e também renomado jornalista, Eduardo Fernandes. Obrigado pela sua vinda. É sempre importante tê-lo aqui conosco. Cumprimente o doutor Anísio e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos companheiros da mesa, doutor Anísio. Ainda nesse sentido da explicação do senhor em relação ao advogado criminalista e sua atuação, queria que o senhor expusesse para a gente algumas situações que o senhor já passou de dificuldade por conta dessa sua atuação junto a algumas pessoas que cometeram algum crime, enfim, na sua vida, na sua carreira, alguns fatos que você talvez não gostaria de ter passado, mas passou por trabalhar nessa área. Eu vou dizer assim, ó, eu quando pego um caso, eu costumo, como todos os outros colegas advogados que eu conheço, assim, realmente se dedicam muito ao cliente. E até parafraseando um advogado que eu gosto muito do trabalho dele, acompanho o trabalho dele, que é o doutor Cláudio Gastão Filho, né, ele sempre diz assim, ó, eu vou até a porta do inferno com o meu cliente, só não estou a porta, né, só não passo por ela, mas eu vou até lá para o meu cliente. E já aconteceu situações assim, ó, de eu não ter problemas com os clientes, tá? Embora esteja no ramo ali criminal, tá? A gente sempre trabalha com uma questão muito ética, né? Eu procuro sempre ser muito ético com o meu cliente e não fazer falsas promessas. A gente analisa todos os casos e sempre está passando para eles assim, ó, situação sua é essa, assim, não fazer falsas promessas, né? E você tem problemas sérios, como daqui a pouco assim, ó, estão ameaçando o advogado, estão matando o advogado, por falsas promessas. Então, você sempre tem que tratar o seu cliente de uma forma ética, como qualquer profissão, os outros profissionais, né? Como o médico trata com os seus clientes, né? O contador trata lá com a sua empresa, você tem que ser muito ético, tá? Já tive problemas com clientes, particularmente não, nunca ocorreu assim, do cliente procurar o problema, ó, você prometeu isso, não aconteceu, não, tá? A gente sofre muito com as famílias, né? As famílias às vezes não entendem quando alguém, o seu filho, as mães sofrem muito, né? O seu filho às vezes está segregado e às vezes não entende a questão dos prazos, não entende a questão do direito, vai pesquisar na internet, a internet não pode acreditar em tudo que está na internet, entendeu? A gente sofre um pouco a família porque a família está sofrendo muito, né? Então a gente precisa assim, ó, fazer um papel também ali do psicólogo, sabe, de acompanhar a família nesse sentido. A gente sofre às vezes dentro do sistema judiciário. Ali a gente sofre bastante, né? A gente vai brigar ali por uma análise rápida de um pedido de liberdade provisória ou de um habeas corpus, e às vezes a gente não tem esse retorno, e aí acontece, às vezes, a gente passa por muitos percalços assim, mas de um modo geral, não tem passado muito tempo de trabalho, não, principalmente com os clientes. Queremos também agradecer a presença do nosso mestre, nosso professor, mais de 120 livros já escritos, não é para qualquer um, mais de 120 livros escritos, e também poeta, ele é o nosso comendador lá da praia do Campeche, Matadeiro, Pântano do Sul. Só falta botar lá uma estátua lá, Donato Ramos, só falta uma estátua. E é claro que é sempre um prazer em recebê-lo. Eu
estou fazendo aqui um meio de campo, porque nós estamos aqui ainda não é justo na nossa parte técnica, então estou fazendo já um memorial. Obrigado pela sua vinda, cumprimente o doutor Anísio e faça a sua pergunta, por favor. A estátua é inerte, muito longe daquilo que sou. Doutor, a OAB tem eleições. Mas nós, o povo, aquele que não é advogado, não participa. A não ser por algumas postagens no Facebook dos candidatos. Isso eu já vi. Mas causou espécie que não se fala nada em campanhas que digam respeito à população, a defesa da dignidade humana, uma luta por uma política mais honesta e mais limpa. E me veio à mente uma diferenciação entre a associação, que reúne pessoas mais para o social, o sindicato, que já atua na defesa dos direitos de um trabalhador de um determinado segmento, junto a governos, e ordem, no meu entender, parece-me que tem uma outra conotação. Mas não tenho visto a OAB se dedicar a essas outras conotações. Ou a OAB se dedica apenas aos seus associados e a sociedade fica do lado, sem participar das suas ações. Me fala sobre isso. Assim, inicialmente só destacar que eu não represento a OAB, né? Tem os seus legitimados para isso, né? Mas a OAB, ela não é uma entidade de classe, única e exclusivamente, né? Até porque o próprio Supremo Tribunal Federal a classificou como uma entidade sui generis, né? Porque ela participa ativamente da vida política da nação. Talvez o que Vossa Senhoria tem colocado, e a preocupação, na questão aqui agora recentemente, onde se debateu, se trouxe à tona a questão aí dos financiamentos de campanha, que a OAB ali manifestou-se ali, né? Mas assim, a OAB, ela dentro do seu organograma, ela tem comissões, tá? Então ela tem essas comissões, temos comissões de direitos humanos, comissão da criança e do adolescente, comissão de segurança pública, né? Que atuou muito aí junto ao poder público na época dos atentados aqui em Santa Catarina. Temos uma comissão na qual até faço parte dentro da OAB, que é a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, tá? Então, assim, ela tem essas comissões temáticas que elas se reúnem. Se em alguma das ocasiões não temos uma manifestação, às vezes, da OAB, é porque essas comissões, tanto a nível estaduais como a nível federal, junto ao Conselho Federal da OAB, às vezes ou ela já deliberou sobre isso e a OAB entendeu que não seria o momento, às vezes, o adequado para se manifestar. E aí eu vou dar um exemplo, a questão da redução da maioridade penal. Tem uma muito polêmica, interessante, muito importante trazer o debate, né? A OAB teve uma manifestação significativa, né? A OAB foi à Câmara, né, audiências públicas, e já sinalizou, né? Se o Senado Federal aprovar o projeto, o mesmo que a Câmara aprovou ou não, tá? A OAB ela vai ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, ó, ela acompanha os desdobramentos, da nação, tá? Ela vai fazendo toda essa análise de como as coisas estão se encaminhando, e a depender do caso, ela vai buscar intervir, ou participar de um procedimento judicial, quando ele chegar no momento oportuno, né? Como a gente teve o caso quando foi tratado ali a questão dos anencéfalos, né? Naquela questão da autorização, a OAB ingressa também no processo, para poder dar a opinião da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas não só ela representa uma classe, tá? A OAB, sim, ela quer participar da vida política do país, ela quer dar sua contribuição, né, como uma entidade que ela realmente estuda o direito,
analisa a teoria pura do direito, né? A questão social, a questão a antropologia e tal. E aí ela vai trabalhar essas questões, vai ver se é um momento adequado dela, às vezes, participar realmente, ou se não é um momento, às vezes, de aguardar para futuramente ela participar. Queremos também agradecer a presença do nosso colega, o homem também é ligado à segurança, Dr. Edson, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o Dr. Anísio do Nascimento Júnior e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, os ouvintes, os colegas da mesa, Tadeu, doutor. Como policial civil, eu também recebo lá na delegacia queixas com maus tratos animais. Porque ele se compara assim com estupro. Ninguém vê, ninguém sabe, e só quem pratica é que sabe que fez esses envenenamentos. E às vezes é a rua toda. No caso da Associação dos Animais, Proteção dos Animais, teria algum local que a gente pudesse encaminhar? Porque quem vai lá é fervoroso defensor de animais, ou então que sofreu a perda do seu animal de estimação, do filho, enfim, aí acarreta um monte de problemas. Se depois da mesa redonda também puder pegar o telefone, da minha parte, encaminhar ou, enfim, ajudar. Com relação a pergunta seria isso. Podemos considerar os maus tratos animais, tanto quanto o estupro, seria um crime hediondo, porque não existe defesa, não existe testemunha, não existe nada. Existe só o fato em si. Bom, é uma questão que até precisaríamos de mais tempo para debater a relação, se nós realmente classificaríamos uma questão de maus tratos com animais como uma questão de um crime hediondo, né? Eu não consigo ver, embora um animal, um cão, um gato, um papagaio, não sei, sendo tratado de uma forma, não posso dizer desumano, porque não é humano, né? Mas uma forma cruel, tá? Se eu poderia dar uma classificação como um crime hediondo, né? Porque a gente não tem a lesão corporal no ser humano, que é uma lesão corporal, a gente pode ter de natureza grave, que ela não é considerada crime hediondo, né? Então, assim, o estupro, tudo bem, geralmente acontece na clandestinidade, você tem ali a palavra da vítima, né? Então, os animaizinhos, eles também não falam. Faz 3 meses aconteceu na Trindade, um cãozinho Billy, até apareceu aí na televisão e foi envenenado, né? Passaram lá e jogaram lá um pedaço de pão com estricnina e morreu o cachorrinho. Só que, assim, a família sofre muito, né? E principalmente também o animal, ele sofre bastante. Tá? E interessante esse questionamento, porque alguns países no mundo, nós temos aí a Austrália ela declarou os cães e os gatos como seres sencientes. Tiveram uma alteração na legislação civil para colocar os cães e gatos como seres sencientes. Eles não chegam à qualidade de um ser humano, né? Mas eles estão quase lá. Tá? Então eles se enquadram de uma maneira diferente, aí onde você agrava muito mais a situação de qualquer tipo de crime. Tá? Aqui no Brasil teve uma audiência pública há 2 meses, tá? em Brasília, a bancada de defesa dos animais fez lá uma audiência pública na Câmara Federal para debater essa questão da proposta de um projeto para uma alteração no Código Civil. Você incluir no Código Civil os cães e gatos, tá? Como seres sencientes. Eles não entram no patamar do ser humano, mas ele fica muito próximo a isso, né? Hoje, assim, a população ela sofre com a sensação de impunidade. E muito mais ainda em relação a maus tratos com os animais. A pena hoje, para você maltratar os animais, ela vai chegar no máximo aí a 1 ano, tá? De detenção, crime de maus tratos aos animais. Tá? Então, faz-se lá um termo circunstanciado, caminha-se para o, né, o senhor sabe, para o Poder Judiciário e vai vir uma transação penal, se for o caso, mas preso ninguém vai efetivamente. Mas tem um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, e agora vai encaminhado ao Senado, que quer aumentar de 1 ano para 3 anos um crime de maus tratos. Porque hoje nós temos no máximo 1. A gente vai partir de 1 para chegar até 3 anos para um crime desse. E aí é importante, se o crime for praticado pelo próprio dono, que é o que muitas vezes acontece, você pode aplicar a pena até em dobro. Tá?
Claro que dificilmente você chegaria a 6 anos, né? Que daria um regime semiaberto. Mas já é uma modificação significativa para você até trabalhar com questões educativas, não respeita o meio ambiente. Então, nós não respeitamos os nossos próprios bichinhos de estimação, é muito sério, né? Muito sério isso. Queremos também agradecer a presença do nosso Gaudério número 1 do nosso país, Jandir Rodrigues, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o doutor Anísio, pós-graduando em Ciências Criminais, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde ao doutor Anísio. Boa tarde aos amigos da mesa, o senhor e a senhora de casa. Doutor Anísio, eu fico envergonhado quando vejo muita corrupção, roubo de lava-jato, outros roubos, não contando o mercadinho ali sonegando imposto, é cheio de corrupção. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Esses dinheiro, o nosso próprio presidente da Câmara agora não tinha conta no exterior, agora já apareceu. Câmara que estou falando dos deputados. Sim. Então é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para o senhor nesse sentido. Os caras roubam, o dinheiro não volta, ficam lá um tempo preso. Os próprios advogados não ganham esse mesmo dinheiro que seria lá dos roubos e desvios, e também não tem aí, eu não posso condenar todo mundo, porque os 5 dedos não são pareios, mas não tem advogado também que faça questão para que pegue um bom dinheiro a respeito em cima disso aí, por gentileza? Nós temos também, às vezes, o médico que atende uma pessoa que também é um traficante, um chefe do tráfico, ele também recebe o pagamento dele, que às vezes pode ser oriundo de um crime. E uma coisa que é importante, às vezes, destacar, não é defendendo a classe, né? Porque assim, ó, vamos pensar da questão tributária, fiscal. Porque a nossa legislação tributária e fiscal ela é feita para o Estado, né? Ela não é feita para o cidadão contribuinte. Ela é voltada para o Estado. Nós temos uma máquina, o Estado e o cidadão. O Estado, ele não está nem aí da onde é a fonte de renda, tá? Ele tributa. Então, se você descobre lá que o cidadão ele tem tanto dinheiro, ele não quer saber se vai voltar para ele, se não vai, ele tributa. Né? Isso é questão tributária, funciona dessa forma. Agora, já houve casos, em Minas Gerais, por exemplo, do Ministério Público querer que o advogado provasse de onde onde está a fonte de renda do seu cliente. Tá? É um absurdo, Tá? O advogado, ele trabalha, ele exerce uma profissão, ele tem uma questão ética para zelar com o seu cliente, todos têm o direito de defesa, e aí tem outra questão. O advogado, pela Constituição, né, ele é indispensável ao exercício da justiça. Então, a justiça não se desenvolve sem a presença do advogado. Né? Então, a hora que você começar a querer exigir do advogado que ele comprove a origem da onde seu cliente trouxe o dinheiro, né, então você vai parar, você vai criar um sistema, uma situação muito complicada, muito delicada, porque daí determinadas pessoas envolvidas em determinados crimes, elas não vão poder ter o direito de defesa dela, né? Não vão poder ter o direito de defesa. Elas vão o quê? Ser defendidas só pela Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública não recebe? Aí não, aí você também tá impedindo que uma classe possa atuar, né? Nós também temos aí alguns casos que os advogados também atuam na condição de pro bono, né? O que é isso? Você tem uma questão que aquele direito que você está em discussão, ele pode ter reflexo na sociedade por causa da questão, a tese que está sendo desenvolvida ali, você às vezes atua numa questão de pro bono, muito utilizado nos Estados Unidos, né? Os advogados atuam assim. Então, nem sempre você também está atuando com retorno, né? Você também tem os contratos que os advogados fazem, que é ad exitum, né? Você só vai receber depois se você efetivamente tiver um resultado positivo para o seu cliente no final. Então, você quer cobrar do advogado, às vezes a origem fica muito complicado. Até a questão só voltando ali no início, a questão do deputado, Eduardo Cunha, eu estava lendo hoje de manhã uma matéria e parece que as contas realmente não estavam no nome dele, estavam no nome de empresas que estavam em paraísos fiscais, mas que se as empresas não aparecessem para reclamar o dinheiro em determinado tempo, aí sim teria um beneficiário, né? É grave a situação, nós passamos por um momento de muita instabilidade política no nosso país, né, com o Mensalão e depois Lava Jato, né? Mas é importante ficar de olho em todos esses desdobramentos.
Queremos também agradecer a presença do nosso homem, que é especialista em segurança do trabalho empresarial. Doutor Jurandir, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o doutor Anísio e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde ao telespectador, você de casa, que está nos assistindo, o internauta. Boa tarde aos caros colegas, amigos, irmãos da mesa redonda, que a gente considera, embora afastado alguns dias, Tadeu. É um prazer estar aqui novamente. Doutor Aníbal do Nascimento Júnior. Prazer. É um prazer estar na sua entrevista e eu gostaria de levar ao telespectador, ao brasileiro, ao catarinense, ao florianopolitano, todos nós, informações mais adequadas juridicamente sobre uma possível retirada de dirigentes políticos. Tem alguns juristas que colocam a situação que o impeachment, na atual situação, se torna quase que impossível devido aos órgãos, às instituições, às pessoas que teriam que gerar isso, serem da própria panelinha dos dirigentes. Sobre o recal político, que é projeto que tem na Câmara, no Federal, no Senado, o que você poderia nos dizer sobre isso para poder realmente tirarmos dirigentes que não podem e não devem ficar nos cargos? Nós temos já na nossa legislação que já trata a questão da improbidade administrativa, né, que é uma das condições aí que você consegue fazer com que o agente público ele perca ali o mandato dele, perca um cargo público dele, né, questão da improbidade administrativa. Na questão do impeachment, tá, é uma questão muito delicada. Por que os juristas, a maioria dos juristas aí tem colocado que é praticamente impossível? Na presidente Dilma, por exemplo, né, você tem que ter, não é porque ela é a presidente da República, mas não se pode deixar de considerar que ela é a presidente da República, né? Então você precisa ter provas concretas, não bastam indícios para você afastar, né? O Brasil ele passa por um momento de instabilidade política, mas ele respira a democracia, né? Nós tivemos um momento da nossa República, na época da ditadura, que um momento muito triste para a nossa nação. Então, hoje o Brasil respira, apesar do que nós estamos passando, nós respiramos a democracia. Então, precisa se respeitar a vontade do povo, né? Que foi uma eleição. Agora, se houver realmente provas robustas da participação direta, por exemplo, da presidente Dilma, aí sim, seria legitimado aí um procedimento de impeachment para com ela. Mas o que nós temos é os políticos que analisam, né? Então talvez fosse questão de repensar uma reforma política no país. Desculpa, Tadeu, quebrou o protocolo, mas a pergunta é sobre o recal político. Não tem réplica. Desculpa, perdão. Doutor Anísio, não existe réplica. Não existe réplica. Queremos também agradecer a presença do nosso cantor internacional, Raul Seixas. Parabéns pela abertura do show da tarde. Por favor, cumprimente o doutor Anísio e faça a sua pergunta. Boa tarde a todos. Mais uma satisfação estar novamente fazendo parte da mesa redonda. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, doutor Anísio. A pergunta é simples. Da cadeia a mulher fazer aborto? O aborto pode dar cadeia, sim. Tá? O aborto é um crime contra a vida, é um crime que ele vai a júri popular, ele é julgado, é um crime doloso contra a vida. Tá? Então, o aborto, ele pode sim. Tá? Nós temos o aborto, nós temos a questão do infanticídio, que a mulher, logo após o parto, ela está no estado puerperal, né? E ela pratica essa questão, ela mata o bebê. E ontem mesmo teve um júri em Minas Gerais, que uma mulher ela foi condenada pela questão assim, do infanticídio. Se matar, é diferente do aborto. Ela pegou 4 anos e 6 meses, é um regime semiaberto. Então ela vai cumprir um regime semiaberto encarcerada. O aborto é um crime muito grave, né? Um crime muito grave. Aí a gente entra na discussão, poderia entrar no debate sobre o aborto, ele realmente é legal, o crime, ele realmente existe, se nós fôssemos tratar
do ponto de vista do aspecto de quando realmente inicia a vida humana. Nós teríamos vida humana intrauterina, né? Quando realmente nós temos o início da vida humana? O Supremo Tribunal Federal se manifestou em algumas ocasiões quando tratou a questão da lei de biossegurança, da produção de bebês in vitro, né? E também a questão dos anencéfalos, que acabou dando uma classificação de que se a vida ceifa-se com a morte cerebral, né? Então, se você não tem o encéfalo, então você também não teria vida. Então, a mulher que numa situação como essa, ela cessa a vida do bebê, numa espécie de aborto, ela não seria responsabilizada por isso, tá? Mas hoje, tecnicamente, juridicamente falando, o aborto, ele pode dar cadeia, sim. A cadeia. O telespectador pode estar analisando, mas o apresentador é intransigente, é radical. É que o programa tem regra, não tem réplica, né? O Jurandir talvez não tenha nem pensado nisso, não tenha lembrado disso. Só estou explicando para o telespectador, né? O Jurandir é um pilar nosso aqui. Agora, depois do programa, o convidado central, ele vai ficar aqui o tempo que vocês acharem necessário. Só para explicar lá para o nosso telespectador, porque o que nós fizemos aqui ninguém faz. É respeitar a inteligência das pessoas. Ninguém faz. Isso nós estamos fazendo já há mais de 5 anos, ok? E eu estou vendo também aqui alguém diferente aqui, com design diferente, cortou cabelo, fez plástica, meu Deus do céu, o que é isso, né? Mas agora no show da tarde, chegou aí o poderoso da Igreja Assembleia de Deus de São José, doutor Daniel, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o doutor Anísio e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, doutor Anísio. Boa tarde. Meu parente por tabela, Nascimento também. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos companheiros da mesa. Boa tarde a você que está do outro lado da telinha. Primeiramente, eu quero parabenizar a todas as mulheres em referente ao Outubro Rosa, que estamos juntos também sensibilizados com essa atuação, essa campanha, essa mobilização referente ao combate ao câncer de mama. A minha pergunta que me vem é referente ao sistema prisional. Somos sabedores que estão todos nós preocupados com a corrupção deste país, todos focados exclusivamente em Brasília. As mídias, os holofortes é São Paulo, Rio e Brasília, e assim por diante. Mas nós temos uma atual realidade dentro da nossa grande Florianópolis. Essa semana ainda participei de uma reunião, onde muito me constrangeu, me chamou a atenção, não é dos policiais, mas de uma parcela de policiais que hoje, dentro da nossa grande Florianópolis, não são dignos de ser usada a farda e, infelizmente, estão querendo fazer lei com suas próprias mãos. Então fica esse recado aos comandantes, que fique mais atento referente a essa meia dúzia que pode, às vezes, manchar a corporação toda. E nossos presídios estão sobrecarregados. Nós temos esse presídio aqui da Trindade, que há muitos anos se vem falando e sai e não sai. Uma pergunta: como que se encontra o nosso sistema carcerário, como se encontra as nossas penitenciárias, cadeias públicas, em questões de preparar, em questões do preso, que na verdade muitos estão lá, não foram julgados ainda, um acúmulo, e como estão voltando para a sociedade? Como se encontra hoje o sistema prisional? O sistema prisional, ele, repetindo o que muitos já se falam, né? Não é questão de estar falido, ele é caótico mesmo, né? Ele é desumano realmente, tá? Um exemplo aí é o que você falou da Trindade. O juiz da Vara de Execuções Penais da capital, o doutor Luiz Francisco, ele interditou o COT, que é onde ficavam aqueles containers nos fundos da penitenciária. Deveria ter desativado a penitenciária inteira, né? Porque a situação é muito triste, né? Tem profissionais excelentes que trabalham lá no DEAP, pessoal de saúde, que realmente tentam desenvolver, mas às vezes eles não recebem material suficiente, não recebem os equipamentos adequados, às vezes, para eles dar um tratamento, por exemplo, de saúde para os presos, tá? Também falta para eles que se realmente se apliquem os direitos que estão na Lei de Execuções Penais, tá? Que é possibilitar o trabalho para uma questão até de ressocialização deles, para poder devolver eles para a sociedade, né? Agora é assim, ó, é no Estado, tá? A superlotação, ela
está aí, nós temos um déficit aí de quase 6 mil vagas, né? Quase 6 mil vagas, né? No Estado, que nós temos de falta, né? E o Estado não tem feito os investimentos necessários para abrir novos postos para colocação desses presos, né? Aí nós temos muitos mandados de prisão em aberto, que às vezes a polícia não procura cumprir porque também não espaço, né? E nós temos a outra situação, é assim, ó, o Estado poderia diminuir um pouco a população provisória, dos presos provisórios que aguardam aí na condenação, se eles realmente, sabe, Tadeu, investisse na aquisição das tornozeleiras eletrônicas. Fizeram uma aquisição recentemente, uma quantidade muito significante de tornozeleira eletrônica. Ah, mas nós vamos fazer teste. Não precisa fazer teste com aquilo que o mundo todo já conhece, já sabe que funciona bem. Tá? O São Paulo já utiliza, Rio de Janeiro utiliza, Paraná utiliza, Santa Catarina precisa fazer teste com tornozeleira eletrônica. Alguns colegas vão questionar, a tornozeleira eletrônica viola direitos humanos, mas é muito melhor você estar utilizando uma tornozeleira eletrônica, ela é grande, tá? Do que você estar numa situação no sistema hoje do jeito como está. Então, nós temos, às vezes, um cidadão que ele poderia realmente estar respondendo em liberdade, está lá dentro. E aí ele está tendo contato, às vezes, com quem realmente não teria direito à tornozeleira eletrônica e acaba aprendendo outros tipos, né, de ilicitude para praticar aqui fora. É muito grave. A nossa mesa redonda de hoje, o nosso convidado central é pós-graduando em Ciências Criminais, Dr. Anísio do Nascimento Júnior. Ele tem uma banca e atua junto com a sua esposa, que também é advogada, e ela é gestora jurídica, é isso aí? Isso. Gestora jurídica, né? E o nome Doutora Franciele Vendrame. Como é que é? Franciele Vendrame. Doutora Franciele, né? Ele chama de Franciele, mas é doutora Franciele. Franciele Nascimento também, Nascimento, não, né? Não, Franciele Vendrame. Vendrame. Muito Isso. bem. Muito bem. Ainda continua vice-presidente ainda lá em São Pedro ainda? Não é mais? Não é mais? Calma, só não é mais? Tá bom. Então queremos agradecer. Também tu gosta de um microfone também, né? Queremos também agradecer a presença do Dr. Antônio. É um prazer em revê-lo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, cumprimente os amigos, cumprimente o Dr. Anísio e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, doutor Anísio. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde à mesa. E boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Eu queria fazer a pergunta, você como doutor criminalista, como é que você é visto sobre a sociedade fora, assim, no teu dia a dia? Nós somos vistos, né, acho que eu comentei isso numa outra resposta, na questão né? de segurança, na questão de numa segurança. Outra resposta, né? Na questão de segurança, é assim, ó, o cliente criminal, por experiência própria, né? Ele, quando ele te procura, das duas uma, ele já sabe às vezes o que ele fez ou o que ele não fez, né? Então a gente sempre procura agir de uma maneira muito ética, muito aberta com o cliente, né? Pelo menos eu, a doutora Franciele, conheço outros colegas, mas são assim, tá? Nós não vemos aqui na nossa região, aqui, principalmente daqui da Grande Florianópolis, advogados criminalistas tendo problema com seus clientes, né? A gente vê às vezes notícia aí afora, tal, porque assim, ó, você não pode criar falsas esperanças, né? Até porque o advogado não trabalha como, por exemplo, o despachante, que você deixa uma documentação com ele analisa ali a documentação na hora e vai dizer, não, realmente, seu documento vai sair, ou a sua autorização, a sua licença vai sair. O advogado criminalista, não, a atividade dele é uma atividade meio, né, uma atividade fim. Então, ele não tem como prometer para alguém que realmente, o advogado tem que ser assim, ó, 100% de certeza, né, ele pode estar cometendo um equívoco muito grave, aí, tendo problemas depois no futuro com o seu cliente. Já que vocês falaram em segurança, chegou a vez de nós ouvirmos o homem, o especialista em segurança, doutor Jurandir! Boa tarde novamente a você, telespectador, principalmente você, empresário, você, trabalhador. Hoje nós vamos falar sobre a NR 32, norma do Ministério do Trabalho e Emprego, que ela trata sobre segurança e saúde nas entidades, hospitais, empresas de saúde. É importante que o empresário, o empreendedor dessa área, tome consciência de dar condições adequadas para o seu trabalhador, seu principal patrimônio. Então, a NR 32 trata disso. E ainda lembrando que o Ministério do Trabalho vem fazendo uma varredura intensa, principalmente em nossa região, a nível nacional, sobre
a parte de segurança e saúde, qualidade de vida laboral. Então, você empresário, você trabalhador, busque informações sobre segurança, saúde e qualidade de vida, principalmente vocês da área de saúde. Ok? Continuamos, então, com o Show da Tarde com Tadeu Soares. Queremos também cumprimentar pelo sucesso da Rubens Leite Contábil, essa consultora famosa do nosso país, a doutora Ruth Vieira de Jesus, obrigado pela sua vinda. Na capa do jornal Fique Esperto, ela saiu em 2 fotos, duas lindas, maravilhosas, educadas, gente boa. Cumprimente o doutor Anísio e faça a sua pergunta, por favor. Doutor Anísio, boa tarde, pessoal da mesa, os telespectadores. Eu queria perguntar o seguinte, eu até fazer uma colocação pessoal. Eu sou criminosa na justiça por causa de latido dos meus cachorros. Então, sabendo que o senhor, depois num processo outro que o vizinho montou, pedindo pecúnia, né? Ele perdeu a causa. Mas eu fui condenada no processo crime, o primeiro, que não tinha pecúnia. Depois de diversas passagens por delegacia, né? Uma coisa muito desgastante na minha vida. Eu queria lhe perguntar, o senhor faz parte da comissão, né? Comissão lá na OAB, né? Certo. Não existe trabalho dentro dessa comissão mais efetivamente que vocês tratam dos animais, mais efetivamente dos casos que são lá na justiça dadas as sentenças, no meu caso, por exemplo, né? Que eu fui condenada e estou lá com os animais até hoje. E foi me sugerido que fosse abandonado, que é crime, né? Uhum. Eu recorria tudo. Mas, então, assim, lá nessa comissão, é feito um apanhado dos casos ou como que vocês trabalham lá nessa comissão? A comissão, ela trabalha assim, ó. Ela analisa o que está ocorrendo na sociedade em termos de necessidades, né? Um exemplo prático é assim, ó, em Santa Catarina você não tem uma delegacia especializada em crimes contra a fauna, contra a flora, né? E então a OAB até foi atrás, descobriu que tinha um projeto que foi apresentado há um tempo atrás por um deputado, mas ele foi arquivado por causa de vício de origem. Ele tem que ser um projeto que tenha partido do Poder Executivo, porque ele cria cargos, cria despesas, né? Então a comissão ela elaborou um projeto, já teve um primeiro contato com o governo do estado, então tá fazendo algumas modificações para poder encaminhar para que o governo do estado ele mesmo possa fazer apresentar realmente esse projeto e criar as delegacias especializadas, né? A OAB ela tem algumas questões educacionais. Ela elaborou algumas cartilhas no ano aí de 2014, 2015 para entregar nas escolas. Alguns membros iriam lá fazer umas palestras aqui na região de Blumenau, e nós pretendemos espalhar para o resto dos estados questões educativas para que as pessoas entendam como funcionam os direitos dos animais e não só também de cães e gatos, né? Nós temos os cavalos, que é uma situação também muito séria no nosso estado, né? Mas judicialmente mesmo, a OAB não ingressa nesses processos assim que são mais individuais, né? Agora no Show da Tarde, o fenômeno da música gospel, vamos aplaudi-lo, Aniceto! Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta
acalma da forma que ele quis tudo criou, pois tua palavra é pura, és puro para que nele crê. Oh! És puro para que nele crê. Ok! Não aplaude, não aplaude, não aplaude. Aí, tudo bem, tranquilo? Seguinte, eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele mesmo? Aniceto. Como é que é o nome? Aniceto. 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 Senhor Aniceto. Tá bom. Seguinte, agora sim, cumprimenta aquele. Essa fera aí. Prazer conhecer. Tá bom, chega, não é só para cumprimentar também, já abraçasse também, né? O Aniceto, meu Deus, hoje estás elegante, hein? Meu Deus, cheio de coisa e tal. E onde é que nasceu essa tua vocação, essa voz fenômeno? Hã? Olha... Aonde que nasceu? Aonde? Faz quantos anos? Eu comecei a louvar de uns 20 anos para cá, mas eu aprendi, cada vez que a gente vem aqui, a gente aprende um pouquinho mais, né? Porque eu quero agradecer, né, o apoio que todos têm dado, porque a primeira vez que eu vim aqui, a tremedeira foi muito grande, né? É a primeira vez que eu chego assim, ao vivo, esse negócio de televisão, sou meio envergonhado ainda, mas eu quero agradecer e dizer para todos que estão aqui, que eu me sinto muito bem aqui com todos e tenho vocês como uma pessoa muito importante na minha vida. Todos que vêm aqui. E você quem é? Sou Aniceto. Aniceto no show da tarde. Show da tarde. Isso aí é um fenômeno, isso aí é categoria, né? Gente belíssima. Mas eu tenho assim um carinho muito especial. Tem gente que não tem, eu vou, pois é, aí não vem. Mas quando ela diz que vem, não adianta. Pode cair raio, pode cair ponte, enfim, pode atravessar um jacaré na frente, mas ela vem. E ela está com um design que é a coisa mais rica do mundo, né? Coisa mais rica do mundo. Ela é jornalista, ela defende a Zaprev, a FIAPESC, que é a Federação de Todos os Aposentados. Ela é uma riqueza de intelectualidade, além de ser uma grande mãe, uma grande vó, bisa também. Obrigado pela sua vinda, por todo esse carinho e bonito que você oferece para todos nós. Cumprimente o doutor Anísio e faça a sua pergunta, por favor. Mas antes, vamos aplaudir a Ivonita! É por isso que eu me distancio de vez em quando, porque quando eu volto é tão bom. Boa tarde a todos. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui com todos. E eu queria perguntar, doutor Anísio, crime é a ação feita contra alguém, né? Não precisa ser só crime de morte, né? Qualquer ato que venha injuriar ou prejudicar alguém é crime. Então, eu quero perguntar uma coisa, doutor. Eu hoje fui na farmácia pegar os meus remédios, que eu tenho direito. Eu sou diabética. E a gente está sabendo sobre a nova determinação de terminar com essas farmácias populares. Aí eu perguntei para o rapaz, ele disse,
vão terminar não com as farmácias, vão terminar com a entrega de remédios e genéricos, né, que os médicos receitam, e não vai ter nem nos postos de saúde, nem nas farmácias, porque a compra vai ser, agora está dividido, mas vai ser uma coisa louca. E eu pergunto, isso aí não é um crime contra nós, idosos? Aliás, ontem foi o dia do idoso, parabéns a todos os idosos. Não é um crime contra nós, idosos e não idosos que precisam desses remédios gratuitos? Não é um crime contra nós, doutor? A questão, assim, só fazer uma emenda que um crime não precisa ser só contra alguém, né? Pode ser um crime também, você comete um crime às vezes por omissão, por não fazer algo, né? Um crime, por exemplo, um pai, né, que não paga efetivamente a pensão, e também comete um crime de abandono material, né? Por omissão. E nós também temos os crimes, por exemplo, de fraude e tal, não necessariamente você comete contra alguém, você comete às vezes contra o Estado, né? Mas assim, ó, essa questão que o idoso, ele não vai receber o quê? Né? Você tem que ver assim, ó, o que efetivamente vai ser feito. No primeiro momento, pelo que você passou, assim, ó, eu não consigo visualizar um crime, a não ser se fosse uma questão de responsabilidade fiscal. Tá? Uma questão, um crime de responsabilidade, de improbidade administrativa, por exemplo, o agente público, um prefeito, um secretário, realmente não está colocando nas farmácias dos seus postos para disponibilizar para a população, tá? Os medicamentos necessários, aqueles medicamentos mínimos que a Agência Nacional de Vigilância coloca, né? A Agência Nacional de Saúde coloca como o mínimo que você tem que colocar à disposição da sociedade. Tá? Então, se isso realmente não está chegando, aí sim ele pode responder por esse crime. Tá? Nesse caso, sim. Queremos também agradecer a presença do nosso querido pastor José Taborda. É sempre um presente recebê-lo no show da tarde. Hoje é sexta-feira, hoje ele vai encerrar o show da tarde, né? Por favor, cumprimente a doutora Anísio e faça a sua pergunta, por favor. Ok. Boa tarde, doutora Anísio. Boa tarde. Nós estamos no Brasil com uma discussão sobre a descriminalização da maconha. Eu sou pastor há 30 e poucos anos e na nossa história de pregação nós temos recuperado muitos jovens das drogas. Na minha igreja atualmente temos pelo menos 6 jovens que foram recuperados das drogas. Uns da cocaína, outros do crack, mas todos eles começaram com a maconha. Todos. E eu queria fazer a pergunta seguinte: se o argumento que é verdadeiro da função medicamentosa da maconha, ele é um argumento suficiente para descriminalizar o consumo da droga? Primeiramente, parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem lá com os jovens aí, né, que é muito importante, tá? Assim, ó, é diferente, tá? A substância da maconha, que é utilizada para fins terapêuticos, tá? Ela não é a mesma que dá classificação para ela entrar na portaria da Anvisa, que é a 344, como aquelas substâncias que são proibidas o seu consumo, né? Eu sou contrário à descriminalização da maconha, tá? O caso que está em debate no Supremo Tribunal Federal é um caso bem diferenciado. O que se levou para lá é porque era uma quantidade muito pequena, e aí eu acho assim, ó, uma coisa tão insignificante para você querer, às vezes, criminalizar alguém daquela forma. Por isso que a Defensoria levou esse processo ainda até o Supremo Tribunal Federal. E aí eles ainda vão, né, o processo ainda não foi definido sobre essa questão da descriminalização, né? Mas eu entendo que você não deveria descriminalizar a maconha. Claro que hoje o uso, a posse da maconha, né, o que se está trazendo aqui é assim, ó, o traficante ele vai continuar sendo punido pelo tráfico de maconha, né? O que se está agora em debate no Supremo é a posse para consumo pessoal. E se a gente vai colocar ali uma quantidade, se nós vamos limitar, sabe? Porque hoje depende das circunstâncias de como é apreendido. Então eu posso ter um crime de tráfico com uma bucha de cocaína, entendeu? Eu posso ter um crime de tráfico com 1 graminha de maconha. Vai depender das circunstâncias como foi feita a apreensão, né? Mas, respondendo bem a sua pergunta, é diferente. Você hoje dizer assim, ó, o Brasil vai autorizar a utilização da maconha. Não dá para você dizer assim, ó, a pessoa vai fazer um tratamento, vamos liberar e que ele possa consumir um baseado de maconha, porque isso vai tratar. Não funciona assim. É um medicamento à base de substância lá que é da maconha, né? Queremos também agradecer a presença dessa lenda
cara é uma categoria aqui no nosso Estado. Doutor Valmor Matei, obrigado pela sua vinda. É sempre um prazer em recebê-lo. Obrigado também por ter trazido junto com Vossa Excelência essa outra autoridade que é o doutor Antônio. Obrigado. Cumprimente o doutor Anísio e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, boa tarde. Boa tarde, os colegas da mesa. Boa tarde, você de casa. Mas quero mais uma vez agradecer à Premier TV por abrir esse espaço junto com você, Tadeu, já há quase 15 anos, não é? Com o Show da Tarde, há 5 e tanto com Mesa Redonda, dando esse espaço para que a sociedade possa se manifestar junto às autoridades, junto a profissionais da iniciativa privada também. Mas é lamentável a forma que está se loteando São José. É lamentável. Chega na Câmara, um vereador colocou tantos suplentes para garantir o voto lá na frente. O outro vereador tem tantos cargos para também garantir lá na frente. Cidade cheia de buracos, cheia de problema. Santana continua construindo condomínios para aluguéis dentro do Rio. Eu disse ontem, doutor, ao nosso juiz lá na Justiça Federal, tete a tete, mano a mano, frente a frente, ao nosso juiz, no audiência estivemos lá, a vergonha que São José, mais uma vez quero falar aqui, e está aqui, a prefeita vai receber, aonde eu disse aqui nesse canal de televisão, que São José, e me processem, rasgou a lei 12.608. Prefeita, tive o privilégio de terça-feira dizer ao nosso juiz na Justiça Federal, estou com conhecimento de causa. Mas, doutor, o que me leva ao seguinte, sabe-se que nos presídios, as grandes empresas estão usando a mão de obra dos apenados, dos presos que lá estão. Mas ainda, em cima vem também um recurso federal para as famílias dos apenados. Não está na hora da comissão e dos senhores criminalistas verificar se realmente essas empresas estão recolhendo seus impostos? Não está na hora de pagar salários justos para que a União repasse esses recursos para a saúde, ao tempo de ser repassado 800, 900 reais, quando não se sabe quantas empresas estão passando aquele profissional que está ali fazendo equipamentos de ponta? É até interessante porque o governo está divulgando uma campanha no rádio e na TV, dizendo que parece que tudo está muito bom, né? Que a maioria dos presos estão trabalhando, né? Isso não é uma verdade. Não é uma verdade porque eu não vejo isso, tá? Então, assim, o déficit é muito grande de oportunidade de postos para eles poderem trabalhar. Outra questão que também não é verdade, que a gente vê muito de forma corriqueira aí nas redes sociais, é que não é todos os presos que recebem aquele auxílio reclusão. O auxílio reclusão é somente para aquele que contribuía com o INSS, que é um seguro social, né? Então, somente aquele que contribuía para o INSS, somente esse aí que vai receber o benefício do auxílio reclusão, que efetivamente é para a família dele que não tinha culpa de nada, vamos dizer, né? O filho não tem culpa se o pai for preso. Pagava um seguro, que é o seguro social, e aí ele vai receber aquilo ali. Eu acho que nós tínhamos que pensar, talvez, na questão da privatização. Da privatização dos presídios, né? O Estado entra, claro, ele vai ter que bancar, mas você teria um retorno, talvez, muito melhor, tá? Ninguém aguenta mais ver tanta fuga, né? Aqui, nosso complexo aqui mesmo é vergonhoso, aqui de Florianópolis. Então, investir em segurança pública é interessante, investir talvez na privatização seria muito mais interessante. Você, não é questão de agradar, você cumpre um dos preceitos constitucionais, que é a dignidade da pessoa humana, você vai ter um presídio administrado pelo setor privado, e na verdade assim, ele vai administrar o espaço físico, né? E também ele vai fornecer o material de trabalho para eles. Eles vão poder também receber, vão poder ter a possibilidade de reduzir o tempo de pena, né? Porque você trabalha 3 dias, você pode reduzir um dia, você também pode estudar lá dentro, você oportuniza o estudo, que eu acho muito mais interessante, e eu sei que o tempo é curto, mas o CNJ, ele fez uma recomendação para que os juízes das várias execuções penais estimulem a leitura dos presos, disponibilizem algumas obras para que eles possam ler a critério do juiz, para depois fazer uma resenha, sabe? São formas de você fazer a ressocialização.
Porque do jeito que está, assim, você não ressocializa ninguém. Né? Você não tem como trazer o cidadão de volta para a sociedade de uma maneira segura. A sociedade fica com medo mesmo. As pessoas nos comentam que eles têm assim um carinho muito especial pela fala dele, Por isso nós queremos ouvi-lo. Doutor Daniel, seu parente Nascimento! Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, amigos que estão aí acompanhando as brilhantes perguntas dos companheiros da mesa. Excelente resposta do nosso convidado central. E um dos fatores que sempre me chama a atenção, hoje não é diferente, hoje o foco mais como se trata da área criminal, nós vamos falar sobre segurança. E quando se fala nessa área de segurança, eu quero parabenizar a todos os segmentos que fazem parte disso, que às vezes é sempre jogado lá em cima do Supremo e coisa, e graças a Deus, se estamos acompanhando muitos fatores hoje de corrupção, investigações, é porque realmente o sistema está funcionando. E quando o sistema funciona, as coisas vêm à tona e as punições vão sendo, paulatinamente sendo tomadas suas devidas ações. E sempre me pergunto, foi criado aqui, por exemplo, em São José, na época, saudade do Fernando Elias, foi criado os jaquianos para cuidar dos colégios. Depois veio a Guarda Municipal, que era para dar atenção nos colégios, nos trânsitos, nas comunidades. Hoje quer ter atuação de polícia. A polícia que é para estar presente na rua, para dar tranquilidade para o cidadão, que hoje, na verdade, a gente não sabe se dá tranquilidade, se apavora ou se tem medo. Porque, na verdade, boto a arma na cintura e quero soltar tiro, esquecendo que tem um pai de família, que tem um cidadão de bem. E todo policial que tem um trabalho de investigação sabe quem é bandido e quem é cidadão. Os advogados têm as suas áreas para defender. Temos os juízes, temos cada um nos seus setores. E eu lhe pergunto, como se fala em segurança, qual é o papel da Guarda Municipal? Qual é o papel da Polícia Militar? Qual é o papel da Polícia Civil? Acho que se cada um fizer as suas devidas funções, seus deveres de casa, com certeza eu acho que teremos uma segurança mais adequada. Mas, infelizmente, todo mundo quer bancar de juiz, isso daí compromete e dificulta muito ainda. Lembrando a todos que temos aí o Conselho Tutelar, domingo tem eleição. É das nossas crianças também que vamos estar defendendo, é a família que está defendendo. Então vamos parar, vamos pensar e vamos saber nós, começa comigo, e vamos todos nós saber fazer os nossos deveres de casa e a função que no qual cabe a cada um exerce com aquilo que no qual você estudou. Foi revelação no ano 2014, justamente nesse ano que lançou o seu novo projeto, seu novo CD. Parabéns, artista Rogério Blum, fez um showzaço esse mês de setembro no Rio de Janeiro. Parabéns por todo esse sucesso. Cumprimente o doutor Anísio e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, doutor Anísio Nascimento. Realmente foi muito gratificante o show no Rio de Janeiro. Não só o show, como os amigos que lá tiveram, mas a oportunidade de estar nas rádios. E eu tenho colocado isso no meu Facebook, todos os radialistas que nos receberam e nos recebem sempre bem quando falamos de Santa Catarina. Falando no Rio de Janeiro, houve uma época, quando eu morava no Rio, doutor Anísio, que se fazia alguns shows para os presos, nos presídios. Não shows, porque vão várias entidades religiosas, mas show que era para levar ao entretenimento e levar uma mensagem. Porque eles também são seres humanos, indiferente do que fizeram, perante Deus somos todos irmãos. Mas a pergunta que me vem à mente é aquela que o senhor acabou de falar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais. Na minha modesta opinião, que não entendo nada disso, sou leigo, eu acho que está faltando por parte do judiciário, de alguns juízes, aquilo que o amigo falou. Muitos detentos já poderiam estar respondendo em liberdade, por quê? Com cesta básica, com outras coisas, porque eles não oferecem nenhum risco, tem trabalho, tem residência, quer dizer, fixo, não tem nenhum problema.
E eles parece que por falta de um bom advogado, de dinheiro que às vezes a família não tem, eles ficam até o final. Coitados. Sai de lá, é uma coisa não é tão grave. Aquilo que o amigo falou. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais disso, desta sensibilidade, ou de falta de sensibilidade do judiciário, nesse caso, do juiz, para que tirasse um pouco, folgasse um pouco aquilo que o senhor já falou. Gostaria que o senhor estendesse um pouco mais para que as pessoas que estão em casa ficassem melhor informadas. Muito obrigado. Tá certo, é importante. É assim, ó, o Poder Judiciário, muitas vezes, assim, ó, ele não tem culpa porque ele também, às vezes, não tem aquela estrutura, né? O preso que ele está ou ele já está cumprindo pena e já poderia ter progredido de regime, às vezes é porque ele está com um cartório da Vara das Execuções Penais muito sobrecarregado. Vou dar um exemplo. A Vara Regional de Execuções Penais aqui do Fórum de São José, tá? Ele trabalha a todo vapor. Eu conheço ali a chefe de cartório, os serventuários ali da Vara. Então, eles tentam fazer o possível para que todos os procedimentos andem mais rápido. Os pedidos de saída temporária. Tem preso que já poderia ter o benefício de poder estar saindo 7 dias para poder visitar a família, porque já cumpriu uma parte da pena. Tem aqueles que já poderiam estar no semiaberto ou então já está no sistema aberto, sabe? Então, às vezes, assim, ó, ele pode fazer o próprio pedido, né, para encaminhar ao juiz, só que, claro, ele sabe que isso aí demora um pouco, encaminha para o serviço penal onde ele está, para depois encaminhar ao fórum. Então, às vezes, uma decisão dessa, uma progressão de regime, leva 6 meses, 1 ano. Entendeu? Aí o cidadão que às vezes ele está lá dentro, assim, poxa, eu realmente cometi um desvio de conduta, eu fui condenado, eu estou pagando a minha pena, eu só quero que reconheça o meu direito. Tá? Eu já paguei aqui os 2 anos que eu tinha de regime fechado, eu quero agora ir para o semiaberto. Pô, mas eu já estou 1 ano, quer dizer, eu estou 1 ano a mais, metade do que eu teria que ter ficado no fechado para ir para o semiaberto. Então, isso é muito grave. Então, o CNJ faz, às vezes, aqueles mutirões carcerários, junta a Defensoria Pública, chama o AB, pega advogados voluntários, vão pegar os processos de execuções deles, vão fazer o recálculo ali para ver se realmente vão colocar esse pessoal para a rua. O problema é que, às vezes, esses mutirões vêm uma vez por ano, entendeu? Para fazer todo esse efetivo. Acho que eles deveriam fazer mais vezes no ano esses mutirões, para poder você colocar de uma forma assim, ó, hoje está tudo atrasado, não está tudo muito atrasado, sabe? A gente pede uma progressão de regime que era para coisa para se resolver 15, 20 dias, o procedimento hoje é eletrônico, 15, 20 dias dava muito bem para se resolver, então você leva 90 dias às vezes para ter uma solução no pedido de uma progressão de regime, certo? Então você não pode pedir muito antes, porque não atingiu ainda a data do benefício. Então, o que os advogados estão fazendo? Estou começando a protocolar antes. Então, tipo assim, ó, o meu cliente vai atingir o benefício daqui a 2 meses, já faço pedido agora. Porque só vai chegar o boletim informativo da penitenciária de bom comportamento, sabe? No momento que realmente já deu. Então, você acaba criando, às vezes, uma política processual que não seria adequada. Você está fazendo, às vezes, os advogados tendo que protocolar antes, porque senão o sistema não funciona. Não funciona. Mas a Defensoria Pública está tentando, ela participa, só que ela tem as suas limitações. O quadro dos defensores públicos ele é muito enxuto, mas assim, é muito enxuto mesmo. Né? Tem que chamar mais pessoal aí do último concurso para poder aumentar aí os quadros e no interior do estado. Aqui em Florianópolis, ainda na nossa região aqui, São José, Palhoça, mas o interior do estado está abandonado nesse sentido. Aí os juízes têm que fazer o quê? Nomear advogados de forma dativa, né, para poder atuar para aqueles mais necessitados que não têm condições de ter uma assistência judiciária. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado jurista, criminalista, graduado em educação, já foi delegado e continua sendo uma sumidade no nosso país. Doutora Vanice Serafim Santana, sempre presente com a sua vinda no Show da Tarde. Por favor, cumprimente os pares. Cumprimente o seu colega, doutor Anísio, dê 3 passinhos até a frente, cuidar do joelhinho e receber os aplausos! Boa tarde, Tadeu. Me sinto muito feliz de estar mais uma vez aqui, aprendendo com os nossos entrevistados e aprendendo com os entrevistadores. Mais uma vez me sinto muito feliz. Obrigado pelo convite. Nossos
irmãos aqui da mesa, que integram essa família. Às sextas e terças-feiras, eu, lamentavelmente, por premência de horário de trabalho, às terças não posso participar com os senhores. E o nosso doutor Anísio, prazer em vê-lo mais uma vez aqui. Eu acho que nos encontramos numa outra, nos encontramos aqui, tive a oportunidade de conhecê-lo e me sinto muito grato. O senhor é uma pessoa muito capaz. Prazer é todo meu. Quero talvez despertá-lo, desculpa se eu estou, mas levá-lo a participar da Associação dos Advogados da Acrimesc, como convidado da gente a conhecer esse trabalho que se faz, porque isso é muito importante, a união da classe, até para afastarmos aquela situação de tratarem o advogado criminalista como se fosse o criminoso. Exatamente. Nós temos que nos proteger, temos uma associação, diga-se de passagem, funciona muito bem, representada pelo Dr. Hélio. Tá? E um prazer colocar o nosso convite a participar e dar força, porque eu sei que isso vai ser de grande peso, vamos dizer assim, a somar naqueles princípios que norteiam a Acrimesc. Senhores telespectadores, boa tarde, um prazer mais uma vez estar com os senhores. Desculpa eu ficar de costa, mas é por necessidade de... Eu ainda sou do tempo que gosto muito de falar olho no olho. Então, como o nosso entrevistado, a pergunta é dirigida ao nosso entrevistado, então, vou ficar nessa situação assim, meia dúbia, vou colocar. Mas, doutor Anísio, nós temos aí aquilo que nós sabíamos que na prática já existia há muito tempo, desde que existe o Código de Processo Penal, nós sabíamos que um auto de flagrante, 24 horas, teria que se passar a nota de culpa, que representava o que se chama audiência de custódia hoje, vamos dizer assim. Mas o Conselho Nacional de Justiça regulamentou, regulamentou a forma de se exercer isso aí, que, aliás, no meu tempo, como delegado de polícia, nós tínhamos essa preocupação de apresentar o preso em flagrante ao juiz. E os juízes recebiam e tomavam a iniciativa, examinavam, ou quando não apresentávamos, nós os deixávamos na delegacia, se guardavam na delegacia, como se diz assim, ficava assistindo ele lá até chegar o flagrante ao juiz, e lá o juiz iria examinar, homologar ou não homologar, mandar soltar, fazer a hora de soltura, aquela coisa toda. E tinha o trabalho do advogado, logicamente, operando. Mas a audiência de custódia, que está aí em grande relevo, em grande funcionamento. Tivemos Santa Catarina recebendo o ministro o presidente do CNJ, presidente do Supremo Tribunal, aqui nos brindando, fazendo, vamos dizer assim, televisivamente uma audiência, fazendo toda essa coisa aí, com objetivos claros, que seria a redução exatamente daquela massa carcerária provisória, que não tem formação de culpa e estão presos cumprindo pena antecipada, vamos dizer assim. Exatamente. Tá? Mas, então, objetivamente, assim, de colocando, o senhor acha que isso aí realmente vai ser algo que vá, porque já confessaram de início que não tem, nem todos os fóruns teriam as condições, queriam implantar. Será que o judiciário vai ter maneiras realmente de colocar em prática isso aí? O próprio Estado, através das delegacias, colocar em prática a audiência de custódia, porque é algo que funciona, Estado, Poder Executivo, Justiça, Polícia Judiciária e Justiça, e com reflexo, obviamente, nas prisões, evitar o encarceramento que nós temos hoje aí, aquele número de presos que o senhor próprio declarou aí, que são pessoas que não têm condenação e que estão recolhidas. Será que ela vai realmente funcionar? Será que vai ser colocada em prática, realmente comungado pelo Poder Judiciário e o Estado? Ou nós vamos ficar realmente com a nossa LEP, que nós sabemos que a LEP, a nossa LEP, a nossa Lei de Execuções Penais, ela realmente, ela chega a tratar não preso, mas reeducando, faz uma tratativa de reeducando, e que, já embora todo o seu tempo de vigência, até hoje, na verdade, nós vimos que ela não colocou nada em prática.
E nós temos aí, por isso, essa população carcerária absurda de não condenados cumprindo pena antecipada. Bom, pessoal. É importante que o telespectador em casa entenda que um dos motivos das audiências de custódia é evitar o desaparecimento dos presos, né? Só lembrar, um dos casos de repercussão internacional foi o caso Velázquez contra Honduras, que chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque foi um caso que houve desaparecimento dele. Aí depois onde veio a recomendação para aqueles países signatários, né, para a utilização das audiências de custódia. No Brasil aconteceu, doutor, com o caso Amarildo, né? Então, para se evitar essas situações, como do caso Amarildo, aí vem o CNJ, assim, vamos fazer. São Paulo iniciou o projeto piloto, né? Se vai funcionar no nosso estado, né? Eu não sei, mas é uma necessidade. Nós temos que botar em prática as audiências de custódia. Tá? Ela vai dar oportunidade para o juiz ter acesso ao preso imediatamente após o flagrante. Ele vai saber se aquele preso realmente foi vítima de tortura, né? Se ele sofreu agressão pelo condutor dele, não necessariamente a polícia, né? Alguém que tenha conhecimento de um crime, ele pode prender a pessoa em flagrante e encaminhar depois para a autoridade policial. E aí o juiz vai estar frente a frente com um preso, e além de ele tomar conhecimento sobre as condições pessoais dele, se é possível mesmo de conceder uma liberdade provisória, reduzir aí o número de presos provisórios. São Paulo iniciou o projeto acreditando que talvez pudesse alcançar índices em torno de 40% de concessão de liberdade provisórias, e hoje estão batendo quase 60% nos índices de liberdade provisória. É claro que a audiência de custódia ela não é para o juiz fazer valer a questão do direito à liberdade provisória, tá? Mas é que, na verdade, o cidadão ele já tem o direito da sua liberdade. Tá? É a audiência de custódia que vai decidir se ele vai ser realmente necessário colocar ele na prisão, né? Para ele poder responder esse processo preso, né? A audiência de custódia ela se demonstra muito importante por todos esses aspectos, certo? Nós temos já a apresentação dos menores, né? Quando os menores são apreendidos, então você já tem ali pelo ECA, você já teria que levar a autoridade, não vai à autoridade judiciária, você leva ele até o Ministério Público. Então, assim, ó, as delegacias elas já têm uma certa logística quando ela trabalha a questão dos menores. Claro, tem as delegacias que não fazem isso efetivamente até o dia seguinte, isso acaba ocorrendo depois, com uma nova intimação. Tá? Mas o Estado, eu acredito que precisa se organizar um pouco, até pela questão das intimações. A dificuldade, doutor, talvez seja os advogados naquele momento, como que você vai fazer o chamamento do advogado, o cidadão foi preso, o advogado da sua confiança, ou se nós vamos ter ali a questão da defensoria. Toda essa questão logística ali ainda é um pouco nebulosa para essa questão da audiência de custódia. Todos nós vamos ficar de pé, por favor, inclusive o nosso convidado central. É mais uma mesa redonda, no show da tarde, pela Prime TV. Nós estamos recebendo um renomado criminalista que está ainda se especializando no campo da ciência, da criminalidade. Obrigado, doutor Anísio, pela sua vinda. É sempre um prazer em recebê-lo. Vai ter 2 minutos agora para fazer um comentário sobre as perguntas e depois já pode emendar as suas colocações de despedidas. Portanto, chegue até o centro ali, por favor, recebendo os aplausos! Muito bem, gostaria de agradecer a todos, né, e a todas aí pela presença e pela oportunidade de poder estarmos debatendo temas tão importantes aí, alguns polêmicos, outros nem tanto. Nem tudo está perdido, né? Tivemos aí uma divulgação recente de que aqui o município de Florianópolis tem um dos índices mais baixos de assassinatos, né? O segundo estado, o segundo município com
com índice de assassinatos muito mais baixo. E aí se vem a questão, né? Realmente o poder público está trabalhando efetivamente para poder solucionar o problema da questão da segurança pública, né? Sim, está trabalhando, mas nós precisamos realmente, os debates eles auxiliam. Participar dos conselhos de segurança é importante, né? A sociedade precisa participar mais efetivamente das políticas sociais, cobrar dos gestores públicos, né? Por políticas públicas que realmente sejam importantes. Brigar pela saúde, brigar pelo idoso, né? Brigar pela segurança, brigar por justiça quando os nossos representantes realmente eles não fazem aquilo que eles deveriam fazer. Eles acabam, às vezes, utilizando nosso dinheiro de maneira inadequada, né? Agradecer ao Tadeu a oportunidade, né, de poder estar aqui hoje. Agradecer a paciência do telespectador pelo nervosismo aí, da primeira mesa redonda, com tanta gente aí importante de conhecimento, né? E questionando. E só agradecer. E vamos todos ter um excelente final de semana. É isso. Continua. Agora é o seguinte, tu não vai mandar um abraço para a Masa? Hã? Vou mandar um abraço ela especial. Ela te ensinou direitinho, né? Ensinou. Minha mãe, meu pai, ensinou direitinho, né? Minha mãe, meu pai, seu Anísio, né? Porque Mas eu estou aqui no show da tarde com o Tadeu Soares. Posso mandar uma outra mensagem também? 15 segundos só, né? Certo. Queria mandar uma mensagem especial para a doutora Franciele, minha esposa. Nós completamos agora no mês de outubro 12 anos, né, de casados. Maridão. Então, dizer assim, ó, você é uma pessoa especial para mim, né? Se hoje eu estou aqui é porque eu devo muito a ela, né? E um abraço para meu filho também, Vinícius. E para a Masa, Já falei, a Masa, uma pessoa também especial, ó. Coraçãozinho para todo mundo. Tá bom. Agora é o seguinte, fica aí. Agora ele vai receber o carinho dos nossos perguntadores. Tá bom, melhorou. Vê se não passa em frente da câmera. Oi, garotinho. Oi, querida. Que vida. Tô ligado. Ó, carro. Obrigado. Tá bom, agora vem cá, calma, fica aqui agora, não se mexa. Agora eu não sou apresentador, agora eu sou animador. Onde é que ele está? Ele reclama que não sai na fotografia. Doutora Vani aqui, por favor, doutora Vani aqui, doutora Vani. A doutora Ruth ali, a doutora Ruth. Nosso homem, o homem aqui da segurança aqui, o doutor ali. Agora é o seguinte, ó. Pega lá a florzinha pro Tadeu Soares, pega lá. Recebendo os aplausos! É lá, rápido, eu já estou atrasado. Muito bem, não fala. Isso aqui é o maior troféu da televisão brasileira, que ele vai levar para a Masa, primeiro para a Masa, divide a metade para a Masa e a metade para a esposa dele, tá? Ok? Entrega ali para o doutor Anísio, por favor. Recebendo os aplausos! Nada, metade da esposa, Tá certo, muito obrigado. Não entrega inteira. Rápido, não me atraso. Não, fica na fotografia, isso. Agora, Rocha. Fica lá do outro lado. Isso. Rápido lá. Agora, Rocha, pode encostar mais para ficar bem quadradinho ali, isso. Aí. Ok. Agora é o seguinte, o Edson, pode sair, Edson. Doutora Ruth, bota a doutora Vani aqui na sua poltrona. Não, calma, fica ali. Ruth, por favor, ali. Delicadamente, isso. Com categoria. Bonita, agora leva lá e pode dar um beijinho nele, tá? Leva lá direitinho lá. Com categoria, vamos aplaudir. Beijinho. Só, tá bom. Senta lá. É bom, né? É bom que a gente procura ensinar. Tu ia sair na fotografia, mas também tu sai da mesa assim, não fala nada, não apertasse nem a campainha, entendeu?
Mas o que a gente ensina aqui, ensina que a gente pode conviver com todas as idades, com todos os currículos, a gente pode conviver. E é possível sim, nós sentarmos numa roda e respeitando a inteligência das pessoas. Enquanto o outro fala, é possível a pessoa ficar ouvindo, em silêncio. É possível, não é só na igreja, não. É possível também isso, é possível. Mas dentro dessa possibilidade, nós queremos ouvir o embaixador, o microfone do embaixador da paz. Boa tarde a todos os ouvintes, em especial ao doutor Anísio, que fez esse show de conhecimento, de entendimento. Parabéns à sua mãe, Dona Masa, sua esposa Franciele, seu filho Vinícius. É muito importante que nós temos um homem que está preocupado em defender o direito do cidadão. Ele foi bem claro ao explicar que ele procura, como criminalista, defender os direitos da pessoa. Muitas vezes a pessoa é condenada inocente e ele, conhecedor como é, excelente advogado, brilhante advogado, de muito conhecimento, formou não só um trabalho como advogado, mas também a esposa faz parte da sua mesa de trabalho. Eu quero parabenizar pelas suas respostas, pelo esclarecimento, quantas coisas nós podemos aprender aqui com o Tadeu Soares, os seus convidados. E mais um prazer estar entre vocês. Obrigado, Tadeu Soares. E parabéns ao doutor Anísio, que ele continue essa pessoa especial e maravilhosa, sempre defendendo o direito do cidadão. Segue o programa Tadeu Soares. Obrigado. Obrigado. E agora, no show da tarde, o nosso professor, o nosso mestre, Ramos Donato! Nós, os idosos, principalmente nós, esperamos muito que os advogados, a OAB principalmente, se junte a nós para que haja mudança do Estatuto do Idoso. Hoje ainda está ali escrito que a penalidade prevista no Estatuto para quem agride o idoso não chega a 4 anos. Não chegando a 4 anos, ninguém vai ser preso. Vai prestar um serviço comunitário ou pagar uma multa e vai ficar por isso mesmo. Há necessidade urgente que se mude o Estatuto do Idoso. Mas corre um boato, como diria o Rolando Boldrin, corre um boato aí por onde eu moro, que poderá ser exterminado o exame da ordem. Aqueles que se formam, prestar o exame para que possa ser realmente um advogado. Poxa, se mesmo com esses exames, a gente tem visto por aí advogados que não sabem nem escrever uma petição sem cometer erros crassos da língua portuguesa. Existem muitos tipos de advogados, como existem muitos médicos, enfermeiros, em todas as profissões, mas no campo da advocacia tem aquele que entende das brechas da lei, e esses então serão advogados dos políticos, do Lava Jato e de outros processos, porque sabe a brecha da lei. Existem outros que sabem de outras coisas, criminalista, tributário, mas existem também aqueles que sabem dar ao seu cliente informações básicas de como ele deve agir, as coisas que ele deve falar, e mesmo numa audiência, o momento em que ele deve se calar, porque ninguém pode produzir provas contra si próprio. Me lembra um réu dizendo ao seu advogado: doutor, se eu pegar 5 anos, eu vou lhe dar R$1.000. Se eu pegar 3, vou lhe dar R$2.000. Se eu pegar só 1 ano, eu vou lhe dar R$5.000 ou mais até. No dia seguinte, o advogado chega para o seu cliente e diz: você me deve R$5.000.
consegui que você pegasse só um ano. Ah, que maravilha, eu vou te pagar então. Pagou. Mas o que disse o juiz? Não, o juiz queria te libertar, né? Mas eu consegui um. Se o nosso convidado central desejar utilizar sua fala, ele vai ter novamente essa oportunidade. Portanto, agora chegou a hora, vez de nós ouvimos o nosso presidente, venha doutor Valdir Vitório! Mais uma vez, Tadeu, obrigado. Doutor Anísio, meus parabéns pelas respostas com veemências, mas eu não vou deixar passar aos idosos as nossas congratulações, nosso apego, nosso abraço, aquele amor de pai para filho, e que vocês, idosos, sejam felizes, porque é mais um ano que passamos. A dona Cida, coordenadora do mesmo, dos idosos de Palhoça, da Ponte de Maruí, meus parabéns a todo o seu grupo, que muito me engrandece. Doutor Anísio, mais uma vez nós ficamos frente a frente, hoje formulando pergunta a você. E com muito prazer e orgulho nos dá a essas pessoas maravilhosas que sabem, por méritos, fazer a perguntas com veemência, com carinho e com respeito. Eu lhe pergunto, você se sentiu ofendido ou constrangido por algumas perguntas formuladas pelos nossos convidados? De forma alguma. De forma alguma. As perguntas muito pertinentes e sempre de uma forma muito respeitosa e importante para o debate. Eu fiquei muito satisfeito com a oportunidade de poder estar contribuindo com todos aí para o debate. Senhoras e senhores, esse programa do Show da Tarde com o nosso amigo Tadeu Soares é tão bom que todas as terças e sexta-feira nós estamos na telinha dando para vocês o que mais nos interessa, é sabedoria. E isso, o programa Show da Tarde sabe com muito carinho e muito respeito a todos vocês. Obrigado. Agora no Show da Tarde vem aí o Centro Educacional Gênesis. Vamos aplaudir, gente. Vamos aplaudir. É para você essas palmas. Quer agradecer? Obrigada. Ah, que bacana. E você quem é? Beatriz Roque. Beatriz Roque. Você vai fazer, você vai dançar? Uhum. Muito bem, então vamos torcer para que seja tudo certinho, tá? Tá bom? Muito bem, solta o som, maestro!
Ok. Seguinte, ó. Sabe que quando me deram a pauta, Beatriz Roque, é a minha neta, as minhas pernas começaram a tremer, sabia? Pensei que era minha neta. Eu tenho uma neta, o nome dela é Beatriz Roque, tá? Quantos aninhos tens? 8. 8! Eu já estou atrasado, hein? Tá tudo bem contigo? Sim. Gostaste de vir aqui? Sim. É a primeira vez? Não, já é a segunda. Ah, não fala isso! Não me fala isso aí, tá? Não me fala isso aí. Então gostasse então, né? E essa primeira vez, né? É a segunda vez. Essa é a segunda? Uhum. É a segunda. Muito bem. Eles mandam um beijinho para papai e mamãe? E o nome da mãe? Neia. Ah, esquecesse? Ah, não, que isso? Que isso? O nome da mãe? Neia. Neia, pai. Fabiano. E quem é a professora que ensinou a fazer esse balanço aí? Fátima. Fátima, rapidinho. Vamos aplaudir a Fátima! Primeiro eu vou te dar esse microfone de presente para ti, tá? Obrigada. E obrigado por ter trazido essa ferinha aqui no show da tarde, né? Nós aqui agradecemos. Ó, R$500 para ti, pronto. Fala. Do Centro Educacional Gênesis, que temos um prazer enorme, cada vez que é nos feito o convite de participarmos do teu programa. Agora ela é a mamãe, cadê a mamãe? Vem aqui, mamãe, vem aqui, ela é bonita, não é bonita? É bonita. Vamos aplaudir a mamãe! Aqui, ó. Aqui, ó. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ela é uma estrela, hein? Ah, eu acho, né? Mas eu sou suspeita. Não, eu não acho, eu tenho certeza, né? Aí fala é o Centro Educacional Gênesis. Centro Educacional Gênesis. Fica na ponta de baixo. Ok, obrigado. Nós aqui agradecemos. Parabéns, sucesso. Pode sair. Vamos aplaudi-los. Obrigado. Agora vem os 10 mandamentos! A todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, foi muito bacana nós estarmos juntos durante todas essas 2 horas. E agora para que nós possamos fechar a mesa redonda, o show da tarde pela Prime TV com chave de ouro, mas antes quero mandar um abraço lá pro Hospital Regional, o pastor Alexandre, que está lá no Hospital Regional, e agora vem esse fenômeno da espiritualidade, vamos aplaudir ele, pastor Taborda! Boa tarde, amigos. Eu quero fazer uma mensagem hoje sobre um episódio que aconteceu com o apóstolo Pedro. Logo depois da ressurreição de Jesus, Jesus apareceu para Pedro e disse: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E o Pedro respondeu para ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntou a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro entristeceu-se muito e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então apacenta os meus cordeiros. Só falou isso. A questão é irritação. Por que é que a gente se irrita tão facilmente na nossa vida? Geralmente as pessoas cometem motivos para a irritação dos outros e não se dão conta. Mas quando alguma coisa acontece contra si mesmo, a irritação é algo muito forte. Isso me faz recordar de uma historinha, que talvez até eu já tenha falado aqui, de um rapaz que era considerado um bobo da corte numa cidadezinha pequena. Todos os dias a turma judiava dele, porque ele tinha um certo retardo para entender as coisas. Ele entendia tudo, mas com um pouco de retardo. E o pessoal zombava dele. Chamava ele de bobo, empurrava ele, faziam brincadeiras, faziam piadas, davam tapas, derrubavam ele de vez em quando e ele não reagia. Mas um dia desses, ele ficou muito irritado e reagiu, empurrou um dos rapazes e o rapaz caiu, bateu com a cabeça numa pedra e morreu. Morreu. Foi para ser julgado e quando ele estava lá no tribunal, o advogado dele, tomando a palavra, disse: meritíssimo senhor juiz, excelentíssimo senhor promotor de justiça,
ilustríssimos colegas da acusação, distinto auditório, senhores jurados, meritíssimo senhor juiz, excelentíssimo senhor promotor de justiça, ilustríssimos colegas da acusação, distinto auditório, senhores jurados, meritíssimo senhor juiz, excelentíssimo senhor promotor de justiça, ilustríssimos colegas da acusação, distinto auditório, senhores jurados. O juiz não aguentou. Deu uma pancada na mesa e disse: silêncio, respeito com esse auditório, senhor advogado, senão terei que tomar uma atitude drástica. O advogado, na maior tranquilidade, disse: senhores jurados, por 3 vezes eu repeti a mesma frase e o meritíssimo senhor juiz se irritou profundamente. Não aguentou que por 3 vezes eu apenas mencionasse o seu nome. Esse homem vem sendo judiado, desprezado, magoado, ferido por 15 anos, sem nunca reagir. Houve um momento em que ele não aguentou e reagiu. Portanto, eu peço a absolvição dele baseado na legítima defesa da honra e da dignidade da pessoa humana. E ele ganhou o caso. A questão é a seguinte: por que é que nós nos irritamos? Por que Pedro se irritou? Pedro se irritou não foi porque Jesus tinha dito alguma coisa ruim. Foi pela repetição. Mas o que foi que Jesus repetiu? Jesus estava tocando numa ferida de Pedro muito grande, porque o Pedro, ele tinha feito uma promessa que ele não cumpriu. Uma promessa que ele, inclusive, desrespeitava os seus colegas de apostolado. Porque quando Jesus Cristo, antes da crucificação, disse: hoje à noite, o Filho do Homem será entregue na mão dos malfeitores e será crucificado, e as ovelhas ficarão dispersas e vocês se escandalizarão. O Pedro disse: isso jamais acontecerá comigo. Ainda que todos os meus colegas se escandalizem, eu jamais. Se for necessário morrer contigo, eu vou morrer. E Jesus tinha dito: Pedro, na verdade eu te digo, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E agora Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? Aquilo foi uma paulada nele. Uma paulada nas suas próprias promessas. Olha que nós muitas vezes, amigos, nos irritamos e nós somos os causadores da nossa própria irritação. A gente usa até como desculpa hoje assim o estresse. As pessoas são irritadas por causa do estresse. Mas as pessoas são irritadas porque elas falam coisas que não estão prontas para cumprir, não medem as consequências das suas palavras. Por exemplo, você é responsável por aquilo que diz. Se você diz: eu falo a verdade, você está comprometido a falar a verdade sempre. E a hora que você mente, alguém vai dizer: mas como você disse que falava a verdade, você não está falando. Se você diz: eu sou honesto, você tem que provar a sua honestidade. Não é simplesmente uma questão de frase. Nós vivemos numa época que as pessoas dão muito valor para as boas palavras, para as frases de efeito, para as frases altruístas, sem se comprometerem com o resultado das palavras que estão sendo ditas. Por que é que você se irrita? Qual a promessa que você já fez que não está sendo cumprida? Muitas vezes, a maioria das vezes, a nossa causa de irritação é provocada por nós mesmos. Nós provocamos os motivos para nós nos irritarmos. A pergunta, se nós respondemos a pergunta de Jesus a Pedro: tu me amas? Se a resposta for sim, nós estamos comprometidos de mostrar esse amor. Nós estamos comprometidos com a sua palavra, nós estamos comprometidos com o seu estilo de vida, nós estamos comprometidos com o seu ensino, com a prática daquilo que ele nos ensinou. Por isso, eu queria fazer uma pergunta para você, telespectador. Você ama Jesus? A vida vai ser muito diferente para o mundo inteiro se você conseguir praticar essa declaração. Eu sou o pastor Taborda, da Igreja Batista Independente, Avenida das Torres. Todo domingo às 19 horas tem uma mensagem muito boa para você. Compareça lá. E esse é o programa Show da Tarde, que volta na próxima sexta-feira, se Deus permitir.